Muito bem, amiguinhos. Então vamos lá. Vamos pegar esse exercício aqui para a gente fazer, né? Para a gente aplicar aí um exercício que a gente já discutiu, mas é interessante aí a gente fazer por partes aí, né? Para a gente poder entender melhor. Então vamos lá. Então aqui é um exercício para a gente aplicar a lei das malhas, né? Então, primeira coisa que eu observo, o que é? Observo se o circuito é constituído somente, né, por fontes de tensão. Então tem aqui, ó, fonte de tensão E1, fonte de tensão E1, fonte de tensão E2, né? Muito bem. Então agora eu identifico as malhas, já estão identificadas. Então eu tenho aqui, ó, a malha 1 e a malha 2, né? E após a identificação das malhas, eu adoto um sentido para a corrente elétrica na malha. Então olha aqui, ó, já adotei sentido horário para as duas. Você pode adotar horário, anti-horário, tanto faz, tá? Então vamos lá. Então, depois que eu observei que o circuito é constituído somente por fontes de tensão, depois que eu identifiquei as malhas e depois que eu adoto o sentido para percorrer as malhas, nós vamos montar as matrizes, né? Então vamos começar aqui com a matriz das resistências. Olha lá, é uma matriz quadrada, cuja ordem, né, é igual o número de malhas, né? Então eu tenho duas malhas, então a matriz 2 por 2. Vamos encontrar os elementos. Os elementos aqui, ó, R1, que é o chamado elemento de própria da malha 1. Então ele é 2 mais 4, que é o somatório dos elementos da malha 1. Então 6 ohms. O elemento R12, que é igual ao elemento R21, né? São os chamados elementos de mútua, né? São os elementos que estão fora da diagonal. O único elemento entre a malha 1 e a malha 2 é o 4 ohms. Devemos tomar cuidado agora com relação ao sinal. Como é que eu determino o sinal do elemento de mútua? Eu observo o sentido da corrente elétrica nele. Então olha aqui, ó. A corrente na malha 1 está descendo no elemento de 4 ohms e a da malha 2 está subindo no elemento de 4 ohms. Então, como as correntes têm sentidos opostos, então esse camarada vai negativo. Aí eu tenho o elemento R22, que é o elemento de própria da malha 2, que vai ser 4 mais 1, que é igual a 5 ohms. Tudo bem? Beleza? Só para conferir aqui se é 4 mesmo. Então vamos lá. Então a matriz das resistências ficou assim, ó, 6 menos 4 e 5, certo? Olha lá. Agora vamos para a matriz das tensões. É uma matriz coluna cujo número de linhas é igual ao número de malhas, né? Então esse V1, ele é o somatório das fontes de tensão na malha 1. Na malha 1 eu só tenho uma fonte de tensão, o 2 volts. Muito bem, então olha lá, então vai o 2 lá para a matriz, mas eu preciso tomar cuidado com o sinal. De acordo com o sentido que nós adotamos, a corrente na malha 1 entra pelo negativo da fonte. Então vai para a matriz, eu troco o sinal. Então vai mais 2, né? Na malha 2, eu só tenho uma fonte também, é a fonte de 6 volts. Então o que eu tenho que fazer? Então vamos lá. O sentido que eu adotei entra pelo positivo da fonte. Então vai para a matriz negativo. Então aí está
a matriz das tensões. E a matriz das correntes, que é a matriz incógnita. Então, nós vamos ter lá I1, que é a corrente na malha 1, e 2, que é a corrente na malha 2. Beleza? Muito bem. Então, para a gente resolver agora, para encontrar as correntes, né? Então, eu posso fazer o seguinte, ó. Vou dar uma diminuída aqui, né? Então, olha lá, vou diminuir para cá. Então, eu posso fazer o seguinte. Se eu tiver uma calculadora, então, como que eu posso fazer? Aí já é direto. Então, olha lá. Então, a matriz I vai ser a inversa da matriz R vezes a matriz V, né? Bom, então aqui você vai digitar essa matriz na calculadora, inverter, vai digitar essa matriz e multiplica uma pela outra. Essa ordem não pode mudar. É sempre essa, depois essa. Sempre a inversa da matriz R vezes a matriz V. Porque, lembre-se que para multiplicar matriz, para eu multiplicar matrizes, existe uma restrição, né? O número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda, senão não rola a multiplicação, tudo bem? Bom, caso você não tenha uma calculadora que trabalhe com matrizes, bom, então nós vamos buscar um outro artifício aqui para tentar resolver o problema. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Então, eu vou aplicar a lei de Ohm na forma que a gente conhece. Então, ele vai ficar assim, ó. V é igual a R vezes I. Beleza? Muito bem. Então, vai ficar assim, ó. Matriz V. Opa, peraí, deixa eu substituir os valores aqui já. Então, olha aqui, ó. Matriz V, 2 menos 6. Matriz R, 6 menos 4 e 5. Matriz I, matriz das incógnitas. Então, ó, agora eu vou multiplicar as matrizes R pela matriz I. Então, linha vezes coluna, elemento por elemento. Então, vai ficar 2 igual 6 e 1 menos 4 e 2. Vou fazer a mesma coisa com a de baixo. Menos 6 vai ser igual menos 4 e 1 mais 5 e 2, né? Então, eu tenho aí um sistema, duas equações e duas incógnitas, né? Então, vamos resolver o sisteminha aí agora. Então, vou dar uma diminuída aqui, ó, para caber tudo aqui, né? Então, vamos levar para cá, olha aí, certo? Então, eu vou resolver o sisteminha. Então, vocês já viram como fazer isso daí, né? Mas não custa nada a gente dar uma reforçada agora. Então, vamos lá. Então, eu vou fazer o seguinte, a estratégia que eu adoto é eliminar uma das variáveis, né? Para eliminar uma das variáveis, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar essa primeira linha, eu vou multiplicar por 5. E a de baixo, eu vou multiplicar por 4. Então, ele vai ficar assim, ó, 5 vezes 2, 10. 5 vezes 6, 30. Então, 31. Menos 5 vezes 4, 20. 22. 4 vezes menos 6, menos 24. 4 vezes menos 4 dá menos 16 e 1. E 4 vezes 5, 20 aqui, ó. Então vai ficar 22, né? Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Vou diminuir aqui agora, não é? Olha aí. Vou diminuir aqui para a gente resolver o nosso sistema. Então observe aqui o seguinte, ó. Eu vou somar as duas equações. Quando eu somar, então olha lá, ó, o I2 eu vou eliminar, porque vai ficar assim, ó, menos 22
mais 22. Ah, então esse cara corta. 31 menos 16 e 1 é igual a 14 e 1. 10 menos 24, aqui vai ficar menos 14. Então, o I1 aqui, ó, vai ser menos 1 ampere. Beleza? Então, agora eu vou fazer o seguinte, vou pegar o valor do I1 e vou jogar em uma das duas equações, né? Então, eu tenho lá, ó, 2 igual 6 e 1 menos 4 e 2. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar aqui, no lugar do I1, eu vou colocar menos 1, que foi o que nós encontramos. Então, ele vai ficar assim, ó. 2 igual menos 6, menos 4 e 2, né? Então, vai ficar 8 igual menos 4 e 2. Então, o I2 é igual a menos 2 amperes. Então, olha só, observe que I1 e I2 deu negativo. O que quer dizer isso? Quer dizer que o sentido que nós adotamos aqui, ó, né, lá no comecinho, nós adotamos o sentido horário para as correntes. Mas, na verdade, elas estão no sentido anti-horário, olha lá.